Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Somos gratos a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar falando, né? Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem motivo de glorificar a Deus, de dizer para Jesus que somos agradecidos, porque Ele é o dono da nossa vida. Meus amados irmãos, estamos aí fazendo a pré-aula hoje da nossa 12ª lição, que traz por título Neemias, um grande líder. A liderança de Neemias, né? Nós vamos aprender nesta manhã. A escola dominical é sempre pela manhã, né? Os irmãos vão ensinar a escola bíblica. E agora nós vamos fazer aqui um prenúnciozinho, né, da lição. Quem sou eu para comentar aqui, para orientar professores? Eu sei que eu não tenho essa capacidade, mas um pouquinho que a gente entende, a gente fala, né? E certamente servirá para alguma coisa. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu líder, né, o pastor Aldair, que está aí lutando pela causa do Senhor, nos coordenando, nos ensinando, nos liderando. Também aos nossos comentaristas, né, que Deus tenha graciado com esta bênção, né, de comentar as lições bíblicas, livros, por ter essa graça da parte de Deus. Nós devemos respeitar, porque Paulo diz que Deus deu uns para profetas, pastores, doutores, mestres, né? E assim, segundo a distribuição de Deus, existem os dons naturais e os dons espirituais. O natural é aquela sabedoria que você já nasce com ela no seu DNA, né? E você cresce, você vai adquirindo aquilo de pai para filho e vai indo. Mas existe algo espiritual que só Deus pode dar a quem Ele quer. Então Deus abençoe a vocês, meus irmãos, pastor Jean, que comentou agora próximo trimestre, né? Da Cristologia, parabéns para ele. Para o senhor, pastor Jean, continua sendo dedicado aos ensinos da palavra de Deus. Ao pastor Lorival, que comentou essa revista que estamos terminando, né? Já estamos na 12ª lição. Ao pastor Gilvan Claro também, ali em Campos Belo, que comenta também, que são um dos nossos comentaristas. Deus continua abençoando. E Deus vai prover mais comentaristas, tá bom? Vai. Deus tem mais aí. Tem mais alguém escondido aí, que o Senhor vai dar a eles graça para comentar também a palavra. Meus amados, eu também quero louvar a Deus pelos meus colegas, né, que faz pré-aulas, leitura diária. Eu não sou aquela pessoa de todo dia estar falando, mas eu estou acompanhando, né, e orando por todos. Acho que um dos papéis maior é a oração. A oração, meus irmãos, ela surte um grande efeito. Agora mesmo acabei de orar para uma senhora que chegou aqui em casa. Ela, a irmã Poliana e a Neuza subiu aqui para pedir oração, perturbada pelo espírito maligno, né? E a gente foi falando, ela começou a chorar. Eu disse para ela, só Jesus pode mudar o quadro da sua vida. Aleluia. Só Jesus, Deus na nossa vida, pode nos orientar. Meus amados, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, a irmã Poliana, o presbítero Samuel, o evangelista Edson Nilton, que sempre está cobrindo aí as vagas, né? Deus continue abençoando o senhor. Deus abençoe também o nosso irmão auxiliar, irmão Luciano Dias, também o nosso irmão que está envolvido nesse trabalho, né? O irmão Anderson Vieira. Deus abençoe vocês. Dê sempre a graça, a sabedoria, o entendimento. Nós precisamos muito da graça de Deus. Conhecimento é bom, muito bom. Entender de teologia é bom. Entender de hermenêutica, de homilética, né, de exegese, isso é bom demais. Quem tem facilidade de entender o grego, o hebraico, isso é bom. Mas, acima de tudo, precisamos da graça,
A unção do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, vamos lá. Não serei extenso nessa pré-aula, mas vamos falar alguns pontos, né? O textual diz assim: então lhes disse, bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 1, 2 e 17. Preocupação pelo patrimônio que nos pertence. Não é isso? É. Verdade e prática. Neemias é exemplo para nós da importância de permanecer fiéis ao Senhor, mesmo em meio à oposição. Amados irmãos, a preocupação de Neemias aqui era exatamente com a cidade dos seus pais, o estado em que a cidade de Jerusalém estava. É bem verdade que já tinha vindo duas levas de pessoas, uma sobre a mão de Zorobabel, né? E a outra sobre a mão de Esdras, né? Que já estava por ali. Mas a pobreza ali, gente, imaginou o povo 70 anos fora da sua terra e os inimigos destruindo tudo. Quando chegou ali, estava um descaso. E mesmo com a revolta desses dois grupos, a situação ali estava triste. E então nós vamos ver ao decorrer dessa lição, alguém informando a Neemias a situação, né? Como estava. Na introdução nós vimos, Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica em Jerusalém e a miséria. Do seu povo ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados, Neemias 1, de 1 a 3. Então aquilo trouxe uma angústia ao coração de Neemias e ele angustiado. E ele jejuou, orou, pedindo pela misericórdia de Deus. No capítulo 1, verso 4 ao 11, nós vemos Neemias alcançou graça diante do rei que o enviou cartas autorizando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Embora enfrentando muita oposição, concluiu a obra com sucesso e também realizou uma grande reforma política social em Judá. Meus amados irmãos, a vida de Neemias, nós vamos ver aqui no item 1, né? É o contexto histórico, né, de Neemias, também os problemas que ele enfrentou, né? E nós vimos aqui que Neemias, mesmo trabalhando para um rei poderoso, tendo uma vida de rico, Neemias morava no palácio. Neemias tinha todo conforto, mas ele não ficou contentado com aquele conforto que ele vivia, porque os seus irmãos, os seus parentes, o seu povo estava em miséria. Não adianta nós viver uma vida de pompa, sendo que nós temos alguém que nós amamos que está sofrendo. Então a tristeza se estampa na face de alguém que ama. E quando Hanani trouxe notícia como estava a situação em Jerusalém, a Bíblia diz que uma tristeza invadiu o coração de Neemias e refletiu no seu rosto. E quando ele apresentou diante do rei, ele estava com semblante descaído. O rei disse: o que você tem, Neemias? Hoje você não está alegre, você hoje está de cabisbaixo, você está diferente, eu te conheço, quanto tempo? Ele disse: oh, meu Senhor, como que eu posso estar dando risadas? Como que eu posso estar alegre, sendo que a cidade, o sepulcro dos meus pais, está destruído, os seus muros destruídos, os portão queimado a fogo, a miséria total da minha cidade.
na cidade dos meus pais, no sepulcro dos meus pais. Eu já vi um certo ensinador dizendo que Neemias tocou no ponto fraco daquele rei, porque aquele povo tinha uma consideração muito grande pelos mortos, o sepulcro dos mortos. E ele disse-me, então tem que resolver essa situação, né? Pede o que você quer que eu faça, Neemias. E a Bíblia diz que ele disse, olha, eu vou orar a Deus, depois eu volto, viu? E ele foi pedir a Deus, que às vezes, irmãos, nós oramos pedindo a Deus o que nós queremos, a nossa ansiedade, e às vezes esquecemos do problema do outro, né? A situação do outro. Se eu estiver bem, tá muito bom. Neemias não, ele foi orar. E pedir a Deus para que tocasse no coração do rei, para que quando ele fizesse o seu pedido, ele fosse atendido. E foi o que aconteceu. Quando nós colocamos a nossa situação na mão de quem pode resolver, nós tranquilizamos. Quando você tem uma demanda com alguém e que você constitui um advogado renomado e que ele não perde questão, você dorme tranquilo, porque sabe que aquele problema vai ser solucionado. Então Neemias colocou na mão de quem pode, na mão de Deus, e Deus disse, pode deixar comigo, eu mudo o coração do rei, aleluia, eu mudo as estações do tempo, eu faço o que é impossível acontecer, glória a Deus, porque Deus estava naquele negócio. O povo já estava vindo de um castigo de 70 anos, meus irmãos. Deus já tinha açoitado aquele povo, e agora o desejo de Deus era reconstruir o povo dele. Deus não quer que eu viva e que você viva para sempre numa prova, numa dificuldade. Não, Deus quer que nós reconheçamos que nós erramos, que precisamos do perdão, para Deus mudar a situação. É por isso que Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. De acordo que nós reconhecemos, nós vamos chegando a Deus. E ele então vai tendo misericórdia de nós. Às vezes nós ficamos reclamando de A ou de B, mas a Bíblia diz, de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, porque as nossas iniquidades é que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Por que o povo chegou naquela situação? O seu pecado, as suas iniquidades, e Deus resolveu entregar na mão de gentes bárbaras e ser judiados ali por 70 anos. Mas chegou o dia deles voltar e Deus estava com a mão estendida para abençoar. Como abençoou? Né? Vamos aqui, a biografia de Neemias. Neemias foi copeiro do rei. O que é copeiro? Copeiro é aquele que, quando o rei vai tomar um vinho, ele põe primeiro numa vasilha e toma primeiro que o rei. Por quê? Porque se tiver veneno, ele vai cair lá e o rei não vai beber aquele vinho. Então a vida do rei estava na mão de Neemias. Olha bem que todo líder ele é cercado por pessoas boas e também por pessoas más. Irmão Gaspar, é verdade? É, sim, senhor. Veja no tempo do rei Assuero, né? Mardoqueu estava na porta. Ele ficava sempre na porta. Mas um dia ele escutou dois homens próximos do rei tramando a morte do rei. E então ele denunciou naquele dia que viu aqueles dois homens tramando a morte do rei e eles então foi pego de surpresa, confessaram e morreram. Então, meus irmãos, que nós sejamos pessoas que tenhamos ouvido aguçados para defender a nossa liderança. Não estou dizendo de cobrir erros, porventura você ter um líder que ele está cometendo erro, você tem direito também de denunciar. Mas quando a pessoa está lutando, e alguém tramando contra aquela pessoa, e nós descobrimos, se nós calar, nós somos cúmplice. Então, que Deus coloque no nosso coração este amor, esse desejo de defender a liderança que está sob a direção de Deus. Aleluia. Nem todos que nos cercam são nossos amigos.
Eu estava vendo uma mensagem que alguém mandou para mim sobre o pé do ipê. O pé de ipê tem muitas qualidades, cores, e eles aparecem em tempos difíceis. Eles aparecem na seca. Agora mesmo, essa semana, eu estava na minha chácara, lá no morro tem um pé de ipê, já está florado. Não tem chuva, mas ele está florado. O amigo verdadeiro, ele aparece no momento das dificuldades. O amigo verdadeiro não aparece na hora que a floresta está tudo verde, tudo maravilhoso, não. Mas quando as folhas caem, tudo está triste, ele aparece, floresce e diz, estou aqui. Aleluia. Então, você não encontra uma mata de ipês, está escrito lá naquela mensagem. Mas você encontra os ipês no meio da mata. Engraçado, né? Você encontra os ipês no meio da mata. Você não encontra um mundo de amigos, mas você encontra amigos no meio do mundo, no meio de uma multidão. Aleluia. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Nem todos que nos cercam, nem todos que nos abraçam, nem todos que, às vezes, com os lábios nos parabenizam, são nossos verdadeiros amigos. Que o Espírito de Deus nos dê discernimento. Veja bem na revolta de Absalão, que o conselheiro de Davi, Aitofel, estava envolvido, né? O conselheiro. Ele estava procurando uma oportunidade para vingar de Davi. Veja bem que na revolta de Adonias, o líder maior de guerra, Joabe, estava envolvido contra o rei Davi, o homem da confiança de Davi. Meus irmãos, a coisa é séria. Alguns sacerdotes envolvidos naquele movimento, mas tinha alguém ao lado do rei, aleluia. Alguém sincero disse, olha, foram convidados fulano, fulano e fulano, mas eu e fulano de tal, profeta tal, e eu e tal pessoa não foram convidadas. Então que Deus nos guarde. Eu sempre oro de Senhor, não deixe hipocrisia brotar no meu coração, não. Me ensina a ser como o salmista escreveu o salmo. Senhor, quem subirá no seu santo monte? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aquele que fala a verdade verazmente segundo o seu coração. Então, meus irmãos, vamos ser sinceros. Vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de coisas que não agradam a Deus. Dizer que ama alguém e no fundo não ama nada. Não é? Mas que Deus nos guarde. Oposição sempre teremos. Oposição, pastor que dirige igreja, pastor presidente, sempre vocês vão ter. Assim como Neemias enfrentou ali a oposição, ali quando ele chegou para reedificar os muros, né? Sanbalate e Tobias fizeram guerra, inventaram mentira, profecia mentirosa, para tirar o foco do Neemias. Mas ele disse, um homem como eu não posso ficar misturando assim, daqui para lá não, vou ficar na minha posição. Deus abençoe, sejamos sinceros. Então Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, né, meus irmãos? E ele estava com a vida do rei na sua mão. Ele era o homem de confiança, o homem que provava primeiro a comida do rei, a bebida do rei. Então, se tivesse um veneno, ele morria primeiro para salvar a vida do seu líder. E Neemias foi crescendo ali, se tornou governador, né? O nome Neemias significa o Senhor consolou. Neemias foi o governador de Jerusalém e que reconstruiu os muros da cidade. Ele lutou pela reforma social, motivou o povo a obedecer a Deus. Os feitos de Neemias estão escritos no livro de Neemias. Nós vimos lá que ele quando mandou ler a palavra de Deus, Esdras leu a palavra de Deus, o povo arrependeu dos pecados, o povo chorava, o povo confessava. Então a reforma ali não foi simplesmente dos muros, mas foi também uma reforma espiritual para aquele povo. Neemias sobe a Jerusalém. Neemias subiu a Jerusalém na primavera de 446, 11 anos depois de Esdras, com uma forte escolta fornecida pelo rei e com carta. Todos os governadores das províncias pelas quais tinha
de passar, como também Asaf, guardião das florestas reais, orientando-o a ajudar Neemias. A boa mão de Deus sobre Neemias fazia compartilhar os propósitos de Deus, guiando-o e lhe concedendo sua graça e o seu auxílio. Deus estava com ele, fazendo prosperar e ser bem-sucedido na obra de Deus. Meus irmãos, o segredo é Deus estar conosco. O segredo é Deus estar conosco. Tem muita gente vivendo hoje só sobre a sombra do passado, né? A sombra do passado. E ele só fica contando a coisa do passado, contando, mas não tem uma novidade. Não tem nada a dizer, Deus ontem operou isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não. Ele não está mais sobre a proteção de Deus. Deus não está mais na vida dele. Agora o Neemias estava vivendo um momento difícil, mas ele via o futuro. Ele sonhava com a reconstrução dos muros, com o retorno maciço do povo para Jerusalém, que é o lugar da adoração, né? Então, meus amados irmãos, Neemias obteve a permissão do rei, a bênção do rei, recurso do rei, né? E a aprovação do rei. Então, quando Deus está no negócio, ele vai rompendo as dificuldades. Um escravo, como que o escravo vai ter tanta confiança, tanta voz altiva, né? Como que essa pessoa vai ter? Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, quando Deus está no negócio, ele muda a circunstância, ele muda o cenário, aleluia. Ele transforma a maldição em bênção, glória a Deus. Como nós vemos quando Balaque pagou Balaão para dizer, amaldiçoa esse povo, Balaão. Esse povo do jeito que está vindo aqui, passa por cima de nós e bagaça tudo. Então amaldiçoa eles para eles parar. Aí Deus lutou com aquele profeta, até que permitiu, vai lá. E ele querendo ir, né? Quem que não queria o bolo de dinheiro daquele? Mas tem uma coisa, o que eu mandar você falar, você fala. Aí ele contou história, fez altar, matava gado aqui, matava dali, ia para outro monte, fazia. Mas quando ele abria a boca, a bênção de Deus vinha. Aleluia. Aí o rei ficava furioso e disse, como que eu posso, gente, amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quem sou eu para mudar a bênção de Deus em maldição? Então, meus irmãos, quando Deus quer te abençoar, pode alguém pagar outro para fazer o mal contra ti, né? Usar ferramentas, mas elas não prevalecerão contra você, porque Deus está na sua vida. Neemias em Jerusalém. A estratégia de Neemias. Embora Neemias estivesse chegado como governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias, nem contou a ninguém o plano que Deus lhe conferira. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar e confiando na sua própria capacidade. Neemias podia chegar tocando trombeta, né, levantando bandeira, dizendo, eu sou enviado do rei Artaxerxes. Eu sou o governador dessa província agora, eu sou o governador aqui de Jerusalém, eu estou com a carta do rei, estou com a autoridade do rei. Ele não. Ele chegou, ficou em silêncio e alta noite ele pegou o seu cavalo, começou a sondar para ver como estava a situação dos muros de Jerusalém. E sobre ruínas, montões de pedra, ele andou e voltou para o seu lugar. Ele não chegou tocando trombeta. Irmãos, quando Deus quer fazer alguma coisa através de nós, por nós, não precisa nós propagar muita coisa, não. Deixa que Ele mesmo faz o seu nome ser soprado, aleluia, a sua fama ir longe, porque Ele é o Deus que pode. É o Deus que está com o poder nas mãos, aleluia. É o Deus que pode resolver situações, glória a Deus, aleluia. Passou então a fazer uma aspersão. Nós precisamos ter conhecimento da área onde estamos trabalhando ou que vamos trabalhar, entender a geografia do lugar, entender os problemas que nos cercam, e então depois vamos começar a agir. Não adianta eu sair correndo, sem saber, às vezes na frente tem uma armadilha, na frente tem um precipício,
e eu saio correndo sem saber o que estou fazendo. Não, vamos entender por onde nós podemos passar. As obras são iniciadas. Neemias começou as obras dos muros, né? E foi dando tarefas para aqueles que estavam ali para ajudar, até que chegou à conclusão, né? Cada grupo ficou responsável pela construção de uma parte do muro. Assim, construíram em pouco tempo. 52 dias foi suficiente para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas veja bem que o povo estendeu a mão, o povo estava junto, aleluia. Quando o líder está na direção de Deus, ele tem a facilidade do povo estar unido com ele. Quando o líder está na direção de Deus, o povo estende a mão e trabalha e ajuda, contribui, porque Deus está no negócio. E quando o líder ele é humilde, ele atrai a atenção dos seus liderados. Foi o caso de Neemias, né? Ele chegou humildemente, não quis ostentar uma posição elevada, não, mas estava ali porque tinha um propósito de construir, reconstruir os muros. Por isso estava plenamente confiante que Deus lhe faria vitorioso nessa obra. Quando nós colocamos as nossas ansiedades, quando nós colocamos nossos propósitos diante de Deus, é por isso que a Bíblia diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa vontade, o nosso desejo, tem que estar em consonância com Deus, com a vontade de Deus. Ele não vai conseguir conceder uma vitória para mim se não é da sua vontade. Porque Deus vê mais longe que nós. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, por isso, nós devemos estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. Vencendo os inimigos da obra de Deus. Os inimigos de Judá opunham-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria. O invejoso, às vezes ele não pensa tanto em possuir e ter o que você tem. Não. O invejoso, ele quer descer você para igualar a ele na posição dele. É isso que aconteceu com aqueles homens que zombavam. Eles zombavam, criticavam, menosprezavam o trabalho de Neemias para descer Neemias na altura deles. Para Neemias ficar, isso é verdade, não consigo mesmo, eu não vou conseguir, mas Neemias não deu ouvido, não, aleluia. Deixou eles lá embaixo, humilhados, e conseguiu a concluir a obra. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo e seus preparativos para resistirem ao inimigo. Neemias 4, 12 a 18. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, se toda vez que Satanás vai lançar moita para nós sair correndo, nós não passamos de uns fracos, vencidos. Mas quando ele balança a moita, nós paramos e resistimos. Firma o teu pé. E aí ele vai desistir, vai fugir. Glória a Deus. Neemias, um líder habilidoso. Grande administrador. Apesar de toda a oposição que durante um tempo conseguiu atrapalhar a obra da reconstrução, Neemias se mostrou um grande líder que, com muita habilidade, conseguiu prover a organização e a motivação necessária para que o trabalho fosse concluído. Motivação, né? E organização. É muito bonita a organização, né? Nós temos um líder aqui, nosso líder, nosso pastor-presidente, ele é muito organizado. As coisas a gente precisa falar, né? Tem a hora certa da gente falar. Ele vê as coisas, projeta e vai lá e faz. A organização, a beleza, né? A estética,
Essa era a preocupação de Neemias, dos muros de Jerusalém. Todo mundo passasse diante daquela cidade, vê os muros tudo caído, coberto de cipó, de coisa, descoitado dessa cidade. Mas quando eles viram a organização, né? Eles viram aquela organização e eles então começaram a tirar o chapéu, disse, tem alguém aí cuidando, tem alguém organizado, colocando em ordem o que estava fora de ordem, né? E certamente tem alguém mudando aí tudo para que a beleza da cidade volte a ser manifestada. Irmãos, nós, até com a nossa casa, nós temos que ter zelo. Estava olhando minha casa aqui, está precisando de uma reforma agora. E com o tempo a chuva umedece a parede, solta massa, fica feio, o vento veio e tirou ali as vitrinas da minha área, tem que reconstruir, tem que arrumar. Mas alguém tem que dar o primeiro passo, alguém precisa. O pastor, quando olhou para a igreja, ele viu a necessidade de reformar isso, aquilo, ele começou a fazer. Né? E quando ele colocou a mão, o povo foi junto, como aconteceu com Neemias, o povo uniu as forças. Mas ele não ficou só mandando, não. Neemias também não ficou só mandando, não. O pastor não fica só mandando, põe a mão na massa, está ali trabalhando. A gente liga para ele, ele disse, eu estava fazendo isso, isso e isso. Então, o povo está vendo a organização, né? E aí, então, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus e foi chamado para o seu decreto. Neemias, um líder habilidoso, né? Nós falamos sobre ele. A renovação espiritual. Vamos falar um pouco do espiritual agora. Falamos aqui de muros, falamos aqui de portas, falamos de construção, mas vamos aqui. A renovação espiritual. Neemias teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, santificando a nação ao conduzir a uma renovação da aliança através da leitura e exposição da lei feita pelo sacerdote Esdras. Leitura da lei. Irmão, não existe renovação espiritual. Não existe renovação na vida de um ser humano se não tiver a participação da lei de Deus. Se não tiver a parte bíblica, a leitura, ensino da palavra de Deus, não há transformação. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, vai batendo numa pedra fixa, batendo até que ela cede. Vê o pastor aí, tem quantas terça-feira que está ensinando aí sobre santificação, né? Falando sobre a vida com Deus, ensinando sobre o texto bíblico, ele está batendo ali, porque ainda tem pedra ali que precisa ser quebrada através da palavra de Deus. Aleluia! Então, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Agora nós vemos aqui, ó, a exposição da lei feita pelo sacerdote, da confissão dos pecados, Neemias 9:1, e do juramento em que o povo prometeu guardar os mandamentos da lei. Neemias também se preocupou com a celebração das festas judaicas, o costume, né? O ritual das festas, sobretudo a festa dos tabernáculos. Neemias 8:13. As reformas de Neemias também incluía um melhor apoio ao sacerdócio e a purificação do templo, a separação dos estrangeiros, a fim de que a corrupção religiosa e a idolatria fossem evitadas, Neemias 13:1-3, e a conscientização acerca do erro quando o casamento místico. Neemias enfrentou fatores de dificuldades ali, aquele povo, distanciamento de Deus, a falta do costume religioso, né? As festas não tinha mais, a mistura dos casamentos com pessoas imundas, tudo isso acarretou a Neemias uma responsabilidade de uma limpeza espiritual, de uma renovação espiritual. E ele não tirou o pé, não, ele começou a mandar ler a lei de Deus.
colocou lá um púlpito, mandou Neemias, mandou que Esdras subisse, começasse a ler, o povo parado de cedo até meio-dia, mulheres com criança no braço, ouvia e dizia amém, vamos obedecer à voz de Deus, vamos mudar de vida, vamos, irmãos, o que a Bíblia não fizer na sua vida, mais nada vai fazer, porque a Bíblia, ela é a inspiração de Deus, a palavra da boca de Deus ao homem, é por isso que eu amo a Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, mas eu tenho a Bíblia do dia a dia, né? Essa aqui é muito simples. A Bíblia Sagrada, com harpa cristã, letra jumbo. É letra grande, não tem rodapé, não, mas ela tem letra grande, eu leio ela. Então, meus irmãos, cada dia que você lê a Bíblia, você lê do Gênesis ao Apocalipse, outra vez do Apocalipse ao Gênesis, né? Mas sempre você depara com um texto bíblico que mexe com você, porque ela é viva. A palavra de Deus não é um livro que ficou velho aí, caducando, não. Cada manhã a palavra de Deus se renova, aleluia. Ela é nova cada manhã e ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela vai até as juntas e medulas. Você vai falando com a pessoa, hoje mesmo estava falando com uma mulher aqui, ela começou a olhar para mim, e a minha esposa do nada, a Napoleão do outro, comecei a falar a vida dela, Deus revela a gente alguma coisa, e eu comecei a ver água saindo dos olhos daquela mulher, então eu disse para ela, Jesus é a solução, aleluia. A palavra de Deus molda, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus transforma, aleluia, a palavra de Deus é luz, aleluia, ela é lâmpada, ela é pão, ela é água, glória a Deus. Eu sinto tão bem estar na presença de Deus, por me sentir saciado pela palavra de Deus. Ensinava o povo a lei. Muitos dos que voltaram do exílio já não entendia o hebraico, uma vez que o seu idioma agora era o aramaico. Por isso, quando as escrituras eram lidas em hebraico, um grupo de homens dedicado realizava a interpretação para o aramaico de tal maneira que os fiéis pudessem compreendê-las e aplicá-las em suas vidas. Deste modo, o povo se regozijou porque entendia as palavras que eles fizeram saber. Irmão, 70 anos, tinha gente que nasceu na Babilônia, gente que aprendeu aquela linguagem lá, não é? Só o aramaico. E o povo de Deus falava o hebraico, né? Então teve que alguém interpretar a lição da Bíblia, lia, alguém falava, ele está lendo assim, 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 assim. E o povo foi entendendo, abrindo a mente, e entendeu, arrependeu, renunciou dos pecados. A palavra como revelação divina, o arrependimento, o avivamento espiritual e a alegria estão todos potencialmente presentes, estavam juntos ali. Eles serão desencadeados pelo Espírito Santo, através do mensageiro ungido, que proclamam a palavra de Deus com clareza, poder e convicção. Isso nos traz uma responsabilidade, quando nós pregamos a Bíblia, não só de nós ficar agitados, gritar muito, não, mas de nós fazer com que as pessoas entendam o conteúdo daquele texto que nós estamos falando. Se eu estou falando uma história bíblica, eu tenho que deixar o povo... Se eu vou falar de Gideão, por exemplo, eu tenho que deixar o povo bem esclarecido sobre a história do Gideão. Se eu vou falar sobre o rei Davi, eu preciso deixar eles esclarecidos a história do Davi, né? Se eu vou falar do Moisés, do legislador, eu tenho que deixar eles entender. Se eu vou falar de Jesus Cristo, eu tenho que fazer eles entender que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o Criador, Ele é tudo. Então, concluindo, deixando a pessoa entendendo o que a palavra de Deus diz. É como o pastor está aí trazendo esse ensinamento aí, já várias terças-feiras, procurando deixar-nos bem inteirados do ensino da palavra de Deus. Conclusão, Neemias era uma pessoa de ação e impulsionado por sua fé. Ele não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse, antes se esforçava para fazer o que tinha de ser feito. Ele nos deixou
um legado que certamente nos fará enxergar um homem de Deus levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que ele foi comissionada. Amém. Neemias era uma pessoa de ação. Não apenas falar, mas agir, né? Mostrar como faz. Como que eu vou ensinar alguém a fazer uma coisa se eu não faço para ele ver? Se eu não estou fazendo ali junto com ele? Então é assim. É por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não desvia dele. Certamente, Neemias teve uma boa criação, né? Neemias agora, mesmo em terra estranha, mas ele nunca desviou dos caminhos do Senhor, nunca desviou de servir a um Deus poderoso. Certamente o Acalias, o seu pai, o ensinou bem, né? De forma que ele era tão uma pessoa sensata, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa de bom exemplo, que o rei colocou sobre a sua casa para provar tudo que o rei tinha que comer para não morrer envenenado. Deus nos ajuda a proteger os nossos líderes. Deus nos ajuda a estar ao lado dos nossos líderes com a boca, lábios e coração. Aleluia. Que não haja entre nós falsidade, hipocrisia, não. Que falamos a verdade. Deus abençoa todos que vão ouvir esta pré-aula. Deus abençoa todos os alunos da escola dominical, professores, superintendentes, escritores, comentaristas, enfim, todo o departamento. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos e fiquemos na paz do Senhor.